Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta. É o nosso encontro de todos os fins de semana. É o encontro do esporte, 28 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais uma vez aqui estamos visitando o CT Ciclo 21, olha aí, bem na hora ele está passando, o professor Brandão, nosso amigo, nosso parceiro, que consegue reunir aqui seguidamente os grandes nomes, os grandes ídolos do futebol. Conosco hoje aqui o Nildo, que aí começaram a chamar o Nildo Bigode, mas na verdade jogou no Grêmio, goleador. Bom, tem uma história fantástica, mora em Belém do Pará, mas quase todos os boleiros que jogam no Grêmio, jogam no Inter, que são de fora, uns acabam ficando em Porto Alegre, outros não ficam, mas ficam na ponte aérea. Pô, essa ponte aérea é grande, hein? De Belém até Porto Alegre. Mas é esse, o nosso convidado é o Nildo. Vamos conversar com ele em seguida. Roda a vinheta, entra o intervalo e nós voltamos aqui do Centro de Treinamento, o CT Ciclo 21, tá certo? Já voltamos. Tá certo, então. Vamos lá com esse papo com o Nildo, centroavante, visitando Porto Alegre. Aliás, ele vem seguido em Porto Alegre aqui. Bate as saudades, Nildo. Tu vem visitar a rapaziada aqui? Sim, graças ao meu bom trabalho. Parabenizar você, Bosco. Você faz parte também da minha carreira por ter realizado uma das grandes festas em homenagem que eu participei e ela ficou marcada no meu coração. É um gol de placa que você fez, é um troféu lindíssimo, homenageando todos os noves. Uma profissão, eu digo que o 9 é uma profissão, não é uma posição, está em extinção, pouquíssimos noves tem hoje no mercado, estamos errando na formação, mas dizer que Porto Alegre, eu digo que eu sou gaúcho por adoção, é uma terra que me abraçou, um povo que me trata bem, eu gosto dos ares do Rio Grande do Sul, apesar de eu ser de uma região muito quente, muito calorosa, eu gosto do frio e saí da minha terra com 40 graus, cheguei aqui, estava com uma temperatura de 14, 15, na serra eu peguei 6, sempre que a gente recebe os convites dos consulados, a gente vem com o maior prazer, às vezes nem cobra cota, a gente vem por gostar do Grêmio, por saber que ali a gente está divulgando a marca Grêmio, pedindo que os torcedores virem sócio, a nossa meta é passar dos 100 mil sócios, eu digo assim, hoje eu sou um torcedor do Grêmio, gosto do Grêmio e gosto do povo gaúcho, o povo gaúcho me vê, lembra, apesar de 20 e poucos anos se passarem, o pai vem, ó, o primeiro título eu vi, foi você que fez o gol, o meu filho é gremista por causa de você, então a gente se sente elogiado, emocionado por fazer parte dessa riquíssima história do Grêmio. Agora, Belém do Pará é 35, 40 graus o ano todo, não? O ano todo, porque o nosso inverno lá é chuvoso, o máximo quando está chovendo direto, a temperatura cai até 25 graus, 24 estourando, mas na maior parte do ano é de 30 para lá, 32, 33. Nesse período agora de verão, que a gente tem o nosso verão amazônico, ele chega a bater 40 graus, 39, sempre. E aí, a rapaziada lá se reúne também, aqueles boleiros que jogaram fora, quem é que vive lá? Olha, muitos atletas que vão jogar em Belém, do Nordeste, às vezes de São Paulo, muitos permanecem em Belém, porque às vezes casam lá, ou às vezes gostam muito, porque é uma cidade muito acolhedora, o povo paraense, ele é muito amável, ele te conhece hoje, ele já te convida para ir na casa, para almoçar, para tomar um tacacá, para comer uma maniçoba, nossas comidas. Vamos lá devagar, então. O que é o tacacá? O que é o maniçoba? O tacacá ele é servido numa cuia, ele vai com camarão, uma erva chamada jambu
e um suco chamado tucupi, que ele é extraído da mandioca brava aqui que eles falam, aquela que não se come, tudo, tira o sumo, faz. É uma iguaria amazônica feita pelos índios, muito gostosa. A maniçoba é a nossa feijoada, porque é uma comida, uma iguaria feita da folha, da maniva. Aí você acrescenta tudo que você acrescenta numa feijoada. Come com arroz branco, muito gostosa. E nossos frutos, cupuaçu, o açaí, o bacuri, muitas mangas, teperebá, uxi, quer dizer... De todos esses aí, o açaí que é fera. O açaí, ele por ser um fruto que ele é muito energético, né, uma vitamina muito forte, a maioria dos atletas usam, mas lá ela faz parte da alimentação. Tem muita gente que toma o açaí com um peixe frito, um pirarucu, um camarão, e é a sua refeição, ou o almoço ou a janta, porque ela te deixa bem satisfeito. Se você tomar uma tigela legal, você fica bem alimentado. O dia que você for à minha terra e tiver o prazer, eu vou lhe levar para tomar um açaí lá no nosso mercado central, Ver o Peso. É que eu aí já quero um açaí com granola, ou batido com banana, já sou mais light, hein, Brandão? Olha, Bosco, eu vou ser franco, quando eu vejo um açaí desse no Rio, aqui no Rio Grande do Sul, eu dou risada, porque ele não é nem 10% do que é o nosso açaí. Eu tive esses dias com o Luciano, zagueiro que está trabalhando no Guarani, mora em Campinas, levei ele até o mercado Ver o Peso para provar alguns frutos e tomar o açaí, realmente ele disse, é muito diferente. Assim, quando a gente vem para o Rio Grande do Sul, apreciar esse belíssimo churrasco de costela que se derrete. Então, são essas coisas assim que atraem. Por exemplo, eu adoro tomar um chimarrão, gosto do chimarrão, apesar de eu ser do norte. Eu aprendi porque joguei aqui com muitos gaúchos, conviver, aquela rodinha ali naquele solzinho, quando está o inverno, dá aquele solzinho, você toma um chimarrão. É isso que é gostoso da nossa vida, conhecer novas culturas, novos costumes. Então, eu digo assim que eu posso me considerar um meio gaúcho por gostar muito das coisas do Rio Grande do Sul. Tu iniciaste jogando lá mesmo em Belém? Eu comecei no Clube do Remo, me profissionalizei com 16 anos, né? O nosso saudoso e eterno capitão Carlos Frone teve o prazer de ser treinador do Remo e viu aquele centroavante lá, um garoto com muita força, cabeceador, guerreiro, tudo. Me indicou para o Matsubara, o Matsubara me comprou, aí a minha história foi assim, fui rodando alguns times ali no interior de São Paulo, fui para Minas, na Caldense, aí o Grêmio precisava de um centroavante que tinha vendido o nosso Gilson Cabeção, goleador, e o nosso eterno João Francisco, empresário na época, soube, falou, eu vim por empréstimo para o Grêmio por 3 meses, mas o meu cartão de visita foi tão 5 estrelas que em 2 jogos eu já tinha feito 2 gols, um em Livramento e outro lá em São Paulo que eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. O Grêmio me comprou da Caldense e a minha rica e linda história, a maior história no futebol foi com a camisa tricolor. Eu fico feliz por ter feito muitos gols decisivos naquela Copa do Brasil, todos os jogos que eu participei das fases, eu fiz os gols decisivos e fui abraçado, fui bem tratado e recebido pela essa belíssima torcida do Grêmio, que até hoje, onde me vê, me abraça, bate foto, pede autógrafo, então a gente fica feliz, Bosco. Já era o Filipão o técnico, né? Já era o professor Luiz Felipe Scolari, seu auxiliar o Zeca, nosso preparador, um dos melhores do mundo, professor Paulo Paixão, e o Grêmio vinha num processo ali de reformulação e subiu toda aquela gurizada, Danley, Carlos Miguel, Aristo, Roger, Emerson, André Vieira, Chaide, Jax, Murilo, goleiro, subiu essa gurizada toda, e o Filipão com a sua genialidade, essa fera do multicampeão, agregou a experiência de um Fabinho, de um Pingo, Aguinaldo, Paulão e o Ayup, aí formou aquele time, demos um pontapé, Copa do Brasil, aí daí... Vamos lá, tu vê, o Ayup, eu nem lembrava mais, lateral direito, que bom pra caramba, né? O Fabinho é o volante aquele?
O ponta-direita do Corinthians, porque jogou aqui também o Fabinho, meio-campo, que veio do Cruzeiro, Bragana. Também. Aí, Bosco, a gente disse assim, era um período difícil, dali começou-se a ganhar tudo. Então, eu fico feliz por fazer parte de um grupo que todos vingaram. A gente pode dizer assim que todos vingaram. Hoje nós temos o mito Danley, que a história fala por ele. Temos o Carlos Miguel, que vários títulos, cracaço, Arilson, Roger, então... O Murilo, que não teve muita chance aqui, saiu daqui e foi ser titular do Fluminense. Exatamente, hoje está morando aqui, tem sua pizzaria, quer dizer... Então, o Filipão foi muito importante para essa gurizada. Hoje, a maioria dos atletas que estão na base quase não são do seu estado, são todos de fora, então... Tem que se resgatar, porque o guri, sendo do interior do estado, tendo uma capacidade, uma qualidade, ele já tem aquele amor pelo time. Se ele é gremista, ele vai procurar o Grêmio. Se ele é colorado, ele vai procurar. Então já tem uma paixão. Hoje, o que a gente vê, Bosco, é que nas nossas bases, falo de todo o Brasil, ela meio que estão assim, fatiada. Muitos jogadores de empresário, até de ex-diretor. Barriga de aluguel. Essa é a verdadeira figura. É verdade. Nós temos um exemplo aí que está mudando lá no Rio. O Flamengo está conseguindo formar os guri de novo e vendeu agora o guri por uma enormidade de dinheiro e vai vender o Paquetá. Então, hoje está se reestruturando. O Grêmio está bem estruturado pelas palavras do nosso presidente lá na festa em São Marcos. O Grêmio está procurando sanar seus compromissos, pagando em dia. Então, nós que fizemos parte da história do Grêmio, lá no início dessa arrancada, e saber que o Grêmio hoje é um time consolidado, com as suas finanças em dia, um Grêmio forte. Então, a tendência é que mais títulos venham. Eu tenho certeza que nessas 3 competições o Grêmio deve ganhar uma dessas grandes, Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro. Uma dessas o Grêmio com certeza irá ganhar, porque... tem uma estrutura, tem um baita treinador e tem toda uma direção estruturada por trás. E é muito bom você ir na arena, já sente a atmosfera. Até o primeiro título não se tinha isso ali. Eu vivi esse lado. Vim quando não tinha ganho nenhum título e já vim com a conquista dos títulos agora. Então, você chega ali, a atmosfera é extraordinária, um estádio maravilhoso. Mas quando passa pelo Olímpico, dá uma tristeza. Já passasse por ali? A lágrima vem, viu? Porque eu costumo dizer, eu uso até um jargão um comercial de um banco, que diz assim, minha casa, minha vida, o Olímpico, porque eu morei ali na caverna, então... Tu morou na caverna também? Sabe, para quem não sabe, a caverna é uma concentração da gurizada, ficava embaixo da arquibancada, né? Olha, quem morou ali só Danley, cama do Danley ali, a minha aqui, Murilo, Emerson, o Roger dormia de vez em quando, Arilson... A gurizada toda dormia ali. Por quê? Era bom, alimentação espetacular, você não tinha que se deslocar. Eu que estava vindo de longe, para mim foi perfeito. Então, às vezes eu ficava sentado no degrau ali do Olímpico, quando não tinha treino, estava muito frio. Na frente do restaurante ali? Exatamente, Bosco. Algumas vezes assim, eu não acreditava por ter vindo de uma família tão pobre, da periferia de Belém, e estar jogando num clube como um Grêmio. Muitas vezes eu lagrimei ali, sabe? Eu disse assim, eu não acreditava. Aí eu fui construindo essa história, devido assim, pô, se eu cheguei até aqui, eu posso dar o meu melhor, eu posso dar o meu... Então, Bosco, todo treino, ou todo jogo que eu participava, eu dava sempre o meu melhor, porque, cara, defender uma instituição como o Grêmio... Quando o atleta coloca isso dentro dele, cara, a tendência é que ele jogue mais, que ele se doe mais, que ele se cuide mais, para que as coisas aconteçam. Então, eu fico feliz. É triste você passar ali na Zene e ver aquele monumento ali jogado às traças. A gente chega a lagrimar. Quem gosta, quem é gremista, sabe o que eu estou falando. Esse é o papo, estamos conversando com o centroavante Nildo, que muitas alegrias deu a torcida tricolor. Estamos aqui, mais um programa itinerante, nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. Hoje aqui, mais uma vez, ajudando o professor Brandão, dando um comercial de graça para ele, no Centro de Treinamento, Ciclo 21. Vamos fazer um intervalo, nós voltamos em seguida para falar o seguinte, cara.
Hoje tu olha o futebol brasileiro, assim, eu acho que 999 só tem o Ricardo Oliveira. O Fred está machucado. O Fred está fora, machucado. O Damião está machucado. Vamos fazer um intervalo e vamos falar sobre isso, tá certo? Já voltamos. Tá certo, então, estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, 28 anos no ar. E eu deixei o assunto antes do intervalo. Camisa 9, profi, foi o que tu falasse no início. Camisa 9 é uma profissão, não é uma posição, cara. E aí nós já tivemos grandes nomes e hoje os esquemas mudaram e os pontas desapareceram e aí inventaram o falso 9. Até aqui no próprio Grêmio, Paulo Nunes foi uma certa vez o falso 9. Como é que análise que tu faz disso? A gente até deu risada numa resenha, eu, Carlos Miguel e o Paulo Nunes, né? Lá em São Marcos, falando assim, Paulo, tu não ia jogar, Paulo, que tu não conseguia voltar. Hoje os pontas voltam até, né? Faz a de lateral, né? Aí deu risada. Assim. Mas, olha, se o cara corre muito, baixinho, é rápido, ele é atacante. E antigamente, o ponta sabia finalizar. Tanto é que o Paulo Nunes fez muitos gols. Os pontas faziam muitos gols, além de saber cruzar. Paulo Nunes consagrou os centroavantes que jogaram com ele, Gaúcho, tudo. E hoje, Bosco, para você encher as duas mãos com um 9, tá difícil. Os feras estão parando e na base não se está formando mais. Eu acho assim que tem que se rever, porque se você analisar, todos os grandes quase da Europa têm um 9 goleador. E na Argentina, eu acho que se produz mais 9 que agora aqui no Brasil. Então, essa mudança de esquema, de linha aqui, 4 linhas, linha de 2, linha de 3, linha de 1, 4-4-1, 4-4-2, 4-3, isso é balela. Você tem que ter qualidade, você tem que ter capacidade. Se o guri é franzino, mas tem muita qualidade técnica, você tem que trabalhar ali o que ele precisa e usar o que ele tem de melhor, que é a qualidade técnica de uma assistência, de um passe. Se o guri não sabe cruzar, se ele só marca muito, eu tenho que ensinar pós-treino ele cruza ali. Eu costumo dizer, quando eu joguei, eu era reserva do Biraburro, goleador no Inter. O Dadinho, que veio para o Inter, não foi bem, mas fazia muito gol. Eu via esses caras treinar e ia treinar. O Biraburro metia gol pra caramba. Né? Hoje mora em Macapá, né? Então, Bosco... Ele veio naquela festa dos 9 também? Via, meu amigo. Então, Bosco, hoje os guris, tu mal apita o treino, eles, celular na mão e acabou. O treinador fez um trabalhinho tático, um posicionado, o cara não vai especial. Por exemplo, o Arce, o Ayup, o Roger, o Arilson, o Marco Antônio, os caras treinavam muito cruzamento, eles cruzavam para nós, atacantes. Marco Antônio, lateral direito também. Está morando em Limeira agora. Então, treinavam os fundamentos. Se eles eram laterais, então eles tinham que chegar na linha do fundo e meter aquele arco. Hoje tu vê pouquíssimos arcos, tu vê o cara chega na linha de fundo, baixa a cabeça, dá-lhe uma varada por meio. Nem vão mais na linha de fundo, né? Tá cada vez mais raro chegar na linha de fundo, então... Centroavante, que era o teu estilo, que é o do Ricardo Oliveira, que era o Serginho Chulapa, que era o Careca, quer dizer, hoje tem que sair bastante da área, senão não chega a bola lá. Aí se começa a criticar, aquele centroavante é paradão. Qual é a função do 9? A função do 9 é meter a bola para dentro. Então eu costumo dizer, quando eu estou treinando, agora eu estava lá em Macapá, fui campeão pelo Ipiranga de Macapá, eu e o Charles Guerreiro, que jogou no Flamengo, eu digo assim, vem cá, guri, vem cá, fulano, você é 9, né? Onde é que fica o gol? Ali, tá. Se tu tá próximo da linha do meio do campo, olha a distância que tu tá do teu alvo. Teu alvo é o gol. Então, quanto mais próximo daquela zona você tiver, você vai ter possibilidade de fazer um giro, bater no gol, ou você vai ter possibilidade de chegar até dentro da área e meter uma cabeçada. Então, você tem que trabalhar ali. E hoje em dia,
com esse negócio de marca, volta todo mundo para marcar, volta todo mundo para marcar, a gente respeita tudo, só que está sacrificando. Então, às vezes, eu vejo muitas críticas em cima do nosso centroavante, que fala o nosso aí, do Jael, do André e do Brocador, é porque também eles voltam muito para ajudar. Então, por exemplo, um Fred. Por que é o Fred? Porque o Fred também não vinha marcar, não. Ele fazia ali a dele de pivô, metia o cara na cara do gol. Quando a bola chegava, era meio toque. Só o centroavante não precisa dominar, não precisa ter habilidade. Ele precisa dar meio toque na bola. Eu tenho a impressão que o Fred, a hora que faz aquela rodinha, que ele deve falar assim, olha aqui, ó, rouba a bola e toque em mim. Se chegar 2, 3, uma vai para dentro do gol. Então, a gente tem que, os olheiros, os professores, tem que ver se tem alguma coisa no guri, trabalhar, estimular, porque muitas vezes eu acho que os caras têm medo, porque ser centroavante de uma grande equipe, o cara tem que ter muita personalidade, porque a cobrança é grande. O Gabriel Jesus, que pintou aqui e nas eliminatórias foi o cara, e aí na Copa não conseguiu jogar, também por causa disso, que voltava muito para o esquema? Olha, eu penso assim, o Neymar ficou muito tempo parado antes dessa Copa. Então, o que o Gabriel Jesus fez? Ele se sacrificou, voltava muitas das vezes pelo lado ali do Neymar, e quando a bola chegava, tudo, que pouco chegou também, né? A verdade há de ser dita, entendeu? A gente quase não viu nossos laterais chegar no fundo e cruzar, não chegou. Uma triangulação, os nossos meias finalizavam muito, o Coutinho é um meia não de dar muitas assistências, mas sim de finalizar muito. Ele é quase mais um meia atacante que um próprio meia. Uma que o Brasil não tinha esse meia pifador, a verdade é essa, não tinha. O Neymar é um cara que é goleador também, ele é mais definidor de que ele consagra os caras. Então, eu acho assim que, por exemplo, já a Bélgica jogou em função do Lukaku. O Lukaku fez 4 gols. A Inglaterra, o Kane de pênalti ou não, ele fez os seus 6 gols. Então, eu acho que você tem que... As seleções quase todas tinham esse 9 de referência que nós estamos falando aqui. Exatamente. Então, o próprio Gabriel Jesus já deu entrevista que ele não fez gol também por voltar muito, por fugir um pouco das suas características. A gente tem que respeitar cada treinador, mas eu ainda acredito que um 9 ali, como eu vi no jogo sábado, o nosso time, o Grêmio contra o Flamengo, ao natural, ganhou de 2-0, poderia ter sido 3. Ele usou muito bem o Jael ali, centralizado, e a força do Marinho pelo lado, entendeu? E a bola chegou porque está voltando, a gente tinha um pifador ainda, não está nas suas melhores condições. Que é o Douglas, é isso? É o Douglas. Então, mais uns 3 jogos, o Renato vai ter um cara ali que vai, quem sabe, até o futebol do nosso craque Luan cresça, ele volte de novo, porque o Luan é um definidor também. Ele é um meia definidor, ele é um meia atacante. Meia, a gente tem o Douglas, tem um guri da base lá que está subindo, é o Lincoln. Exatamente. Então, esses 10 está acabando também. Já estava faltando muito tempo. 10 faz horas que não tem. Eu fico vendo, por exemplo, o Santos jogar. Aí eu fico imaginando assim, pô, o Pelé botou essa camisa. Pô, aí teve o Pita, teve o Ailton Lira, acho que até o próprio Neto. Hoje qualquer um veste aquela camisa 10, cara. É que eu falo assim, são posições e a profissão, porque assim, o cara dá meio toque, ele fez o gol. Então ele desarma qualquer defesa, ele desarma qualquer esquema. A bola chegou no fundo, olha, conversa com o lateral, conversa com seu... Ó, chegou no fundo, perto da linha, mete rápida no primeiro que eu antecipo. Chegou na linha de fundo, próximo bandeirinha de canteio, eu vou para a bola longa, segundo pau. Isso tudo é conversa, é diálogo. Eu vejo a concentração hoje, os caras não conversam mais, porque fica 2 num quarto. Às vezes tem um. O guri fica ou no seu tablet ou no seu celular. Não, no celular não, em 2 ou 3. 2 ou 3. Então, os caras chegam no vestiário, eu vejo que eu estava no dia. Os caras chegam com o celular,
Aí eu disse, olha, daqui a 10 minutos a gente vai bater um papo, tudinho. Pô, o cara fica no limite, eu disse, desliga o celular, por favor. Tu acabou, antes do aquecer, esse cara pega o celular de novo. Então, assim, tu não conversa mais de, pô, a gente vai jogar, teu que zagueiro é assim. Como a gente fazia, você estava ali perto da sauna ali do vestiário do Grêmio, ou às vezes na banheira, depois da recreação ali, conversando, pô, amanhã a gente vai jogar contra o Corinthians, pô, o Corinthians tem o Viola é chato, tem que ter cuidado, pô, o lateral desse apoia pra caramba, pô, aquele zagueiro, se levar pra cima ele dá porrada, então vamos, isso tudo acho que falta hoje, entendeu? Isso você não ensina, quando você tem um grupo como a gente tinha, com Adilson, que é o nosso Capitão América, o Xerifão Dinho, Rivarola, com Arce. Então esses caras vinham, conversavam, Mancini, essa troca, eu que era mais experiente, pô, a gente conversava muito, e isso aí hoje em dia não tem nas concentrações, entendeu? Os caras conversam pouco, muita rede social, tá? Então talvez seja por isso que está faltando, os caras estão deixando de ter aquela perfeição naquele passe longo de 40 metros, que saudade. É saudoso, mas deixava o cara na cara do gol, entendeu? Pouquíssimos tem. Então, como tu falou assim, desses centroavantes, eu vejo o Jael hoje, me aproximo muito. Daqui a pouco nós vamos falar disso, nós vamos fazer um intervalo aqui, mais um, vamos voltar em seguida aqui, esse papo com o centroavante Nildo, porque a gente olha o Jael jogando e eu acho muito parecido com o que era o Nildo antes, certo? As mesmas reclamações que os torcedores tinham antes do Jael, tinham antes do Nildo, até que o Nildo começou a meter gol. E o Jael agora também começa a cair no agrado dos torcedores. Vamos falar sobre isso logo após o intervalo comercial. Roda a vinheta aí. Vamos embora então, estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte, 28 anos no ar, fazendo melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional, mais um programa itinerante, mais um programa aqui no Centro de Treinamento Ciclo 21 e resgatando mais uma vez, eu gosto muito disso, porque no Brasil, os ídolos só são cultuados, admirados, quando estão em atividade. Depois eles acabam esquecendo dos ídolos. E eu vi isso em vários clubes, por isso que eu criei aquela grande festa, que eu fazia o encontro dos grandes ídolos de todos os tempos, certo? E dias atrás aí, vendo um programa de televisão em nível nacional, tinha um grande ídolo da seleção brasileira lá dizendo o seguinte: poxa, a gente para ir a um jogo da seleção tem que pedir pelo amor de Deus o ingresso, porque eles não dão, não convidam, né? Então isso tudo eu faço com muito gosto, que é resgatar a história dos grandes ídolos. Estamos com um deles aqui, que é o Nildo, que foi e deu grandes alegrias à torcida do Grêmio. E nós estávamos falando antes que eu te acho assim muito parecido com o que é o Jael hoje. Tô certo ou tô errado? Não, tá certo. Hoje eu vejo o Jael pronto para ser titular. Assim, o Jael teve uma lesão, atravessou um momento de desconfiança, muitas das vezes até de gozação, mas mostrou personalidade, se preparou, está se preparando. Hoje o Jael se encontra num estágio físico muito bom. Ele é aquele que se diz, é um trombador, que incomoda o zagueiro, que atropela o zagueiro, que briga com o zagueiro, que volta para ajudar ali na parte intermediária. Ele é um bom cabeceador, tem muita força. Pelo jogo que eu vi dele contra o Flamengo, e é um cara também que o Jael não é brucutu. Ele dá umas assistências que muitos... Ele parece brucutu. Ele parece, pelo biotipo, forte, né? Então o pessoal que olha acha isso. Mas ele tem uma certa habilidade também. Não é habilidoso, mas tem uma certa habilidade que muitos 9 não têm. A habilidade que ele tem ajuda muito. Ele deu uma arrancada, saiu de 2, 3 jogadores. E ele tem aquele time de dar aquela assistência, ele dá muitas assistências. Os jogos acho que já são 10 ou 11 assistências ao longo do ano.
Então, assim, a torcida pegou a confiança, o 9 tem que estar com confiança, ele já está com confiança, ele bate falta, ele errou o pênalti também, porque mérito do Diego, que o Diego é um exímio pegador de pênalti, então a gente dá 50-50. Errou, beleza, foi lá, fez um baita golaço, atropelou, não foi o zagueiro, atropelou o próprio companheiro, o Marinho, sai do meio, que essa é mini caixa. O teu início no Grêmio foi meio parecido com o início dele aqui, não? Não, eu já cheguei mostrando o meu cartão 5 estrelas. Estrei lá em Livramento, no Gauchão, uma quarta-feira frienta lá, né? Aí o Fabinho foi no fundo, meteu aquele arco e o caixa. Aí, lá em São Paulo, acho que foi o Roger que foi no fundo e meteu uma bola. Eu vim aqui, pum, lá no lado contrário do goleiro, né? Eu costumo dizer que bola vem de um lado contrário, queixo no ombro, queixo no peito. Essa é o Dadá que falou, um dia que eu conversei. Dadá maravilha também. Pô, o Dadá é brincadeira. Não tem gol feio, feio é não fazer gols. Aí eu já dei aquela estabilizada, porque o Grêmio estava em formação e eu já fui diferente. Mas também quando eu tive uma lesão, eu passei todo o processo. O Jael passou, hein? Passou. Isso são coisas do 9. Então você tem que ter a confiança dos teus companheiros, a confiança do Renato, agora no caso do Jael é fundamental, e o Renato sabe que pode contar com o Jael. Então, meu irmão, ele tem em mãos para esse jogo de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, ele está bem. Então, eu me acho parecido, assim, então o Grêmio está bem servido de 9. Nessa tua visita na arena lá, nesse bate-papo lá com os jogadores, com o seu Verardi, conversasse com o Jael sobre isso, não? Não, até porque o Jael já tinha embarcado, né, para a Argentina, aí estava só os que não viajaram, o Hernani, o Brocador, estava treinando, o Madison, mas a gurizada do aspirante, né, que estão disputando o brasileiro de aspirante. Hoje até isso ajuda a condicionar o atleta que vem de lesão, fazer aquela transição para deixar à disposição do Renato. Até esse campeonato muito válido, o CBF acertou em muito, entendeu? O Gurias disputa o sub-20 e o aspirante. Tá bem? Põe no Profi. Tem aquela transição, né? Aí você ajuda os clubes, se tiver estrutura, se tiver uma boa base, evita até de você estar trazendo um monte de jogador, depois fica hiper endividado e aquele atleta era inferior ao que você tem na base. Então é uma coisa que você tem que ter muita inteligência, muito discernimento, uma diretoria amadora muito forte para não errar, para ajudar o profissional, suprir as necessidades. Aí você contrata aquele pontual, aquele jogador que vem para resolver, me dá essa camisa que é minha e vamos tomar conta, porque time grande tem que ter essa esfera. Pois é, mas aí chega um jogador, por exemplo, que nem o Jael, que já jogou no Flamengo, jogou em grandes clubes, e chega no Grêmio, que tem muitas feras, às vezes o jogador se inibe, ou não? Não, com certeza. Ainda mais na posição do 9, né? Por exemplo, você tem ali o Groi, que atravessou o momento que atravessou, hoje é mito. Aí tem aquela dupla de zaga monstruosa ali, Kahneman e Jeromel. Aí você tem o nosso maestro Maico ali. Então, a cobrança aqui para o 9, tanto aqui quanto no nosso maior rival, é muito grande. Até por se ter só 2 grandes clubes na capital, a cobrança, quando você tem 4 times numa capital, aí dilui um pouco, a corneta dilui um pouco. Tu é inteligente, você sabe, por exemplo, tem 4 times, tem um centroavante tá ruim aqui, tá ruim ali, os caras dividem aquela cornetada. Só que o cara tem que ter personalidade, o Jael tem mostrado isso, se recuperou emocionalmente, fisicamente se recuperou, e eu torço para que ele venha fazer os gols decisivos, gols de título, que já faz parte da história, mas que enriqueça ainda mais a sua história no Grêmio. O Jael e o André são muito diferentes ou não? Eu acho assim, o André é um pouco mais técnico, assim, mais leve. O Jael já tem um pouco mais de corpo, ele já vai mais para o contato, ele já atropela mais, mas também ele
sabe dar aquela arrancada. Eu acho que o Jael tem um pouco mais de velocidade até que o André, entendeu? Pelo que eu vi no jogo de sábado. Então ele está muito bem. Então, fosse para mim optar, eu começaria com Jael. É que, como o time vem ganhando, vem dando certo, tem essa questão do esquema também, que o André está encaixado ali, quer dizer, tanto um como o outro, eu acho que o Renato vem fazendo assim, uma alternância dentro do que ele pensa e do que ele vê na questão macro do time em campo. O Renato é um cara inteligente, o Renato ele tem um grupo na mão, o Renato conseguiu o vestiário, o treinador que consegue o vestiário... 90% não? 90% conseguiu o vestiário, os caras vão correr por ele vai, hoje vai o André, o Jael vai dar risada, vai ficar brincando ali, hoje vai o Jael, o André não... Então... Sabe que o lateral Alfinete me disse uma vez uma coisa, e eu sempre lembro disso, era um jogo do Grêmio, cara, contra um time qualquer aí, no Olímpico, e o técnico era o Valdir Espinosa. Aí uma bola tá saindo para a lateral, o Alfinete veio e deu um carrinho no cara. Aí depois do jogo, estou conversando com o Fefe. Alfinete, aquela bola ia sair, Alfinete. Não, mas eu dei o carrinho porque o treinador é o Espinosa. Se fosse outro, talvez eu não desse o carrinho, que é exatamente isso que tu está falando. Exatamente. O que o Alfinete falou, eu lembrei. O Espinosa, em termos de vestiário, é um monstro. Nós fomos campeão paraguaio, no Cerro. Eu trabalhei com ele na Portuguesa, aquele time que foi vice-campeão, nós ficamos no Paulista e depois eu fui para Portugal. E ele, para gerir um vestiário, não tem. Ele falou assim, olha, hoje eu vou dar uma preleção para diretor ver. Aí ele pegava aquela caneta com a luzinha, tudo. O professor é um mestre, né? Eu sempre entro em contato com ele, tem as aulas dele no YouTube. É um cara que ajudou muito o Renato também aqui. Sabe o que ele fazia aqui? Eu sei porque eu era o repórter da época. Todo mundo gosta de uma cervejinha, coisa e tal. Aí terminava o treino, um pra cá, outro pra lá. E bem na esquina do Grêmio, na saída do Arco dos Campeões, tinha o bar do Ramão ali. Aí o Espinosa chegava ali, botava um engradado de cerveja no porta-mala do carro, pegava ali 4, 5, entre eles o Renato. Vamos lá em casa fazer um churrasco. Aí para casa dele, que era pertinho ali, todo mundo tomava a sua cervejinha, no outro dia todo mundo puxava a fila, e é isso aí. Com certeza. Então, hoje está mais profissional, o que se faz? Hoje você organiza um jantar, vai todo mundo, libera uma cerveja, então isso é gerenciar pessoas. O Espinosa é muito rico, logicamente que o conhecimento técnico dele também é monstruoso, então eu aprendi muito em ter sido comandado pelo professor Valdir Espinosa, e eu tenho certeza que muito desse sucesso do Renato, ele contribuiu no início do Renato aqui, nessa passagem como treinador do Grêmio. Vamos fazer o seguinte, o último intervalo, vai rodar a vinheta, vai entrar o break, nós voltamos em seguida para encerrar o programa conversando com o Nildo, um pouco sobre os clubes onde ele jogou, um pouco também sobre base, já voltamos. Estamos de volta então para o último bloco do nosso programa. Passou rápido, rapaz, conversando com o Nildo Bigode, que eu não gosto disso. Nildo goleador, centroavante, que 3 carteiras do trabalho ou mais? Quase 3, Bosco, mas se tratando de... Posso dizer que eu tenho uma linda carreira, apesar da dificuldade, rodei em alguns times pequenos. Vamos lá, vamos fazer as contas aí. Comecei no Remo, joguei no Matsubara. Paraná. Joguei nas 2 portuguesas de São Paulo, a de Desporto e a Santista. Joguei em 3 clubes do interior de São Paulo, subi os 3, a Inter, o Barretos e... A Inter de Limeira. E Olímpia. Aí joguei no Ceará, joguei no Avaí, no Brusque, Santa Catarina, na Chapecoense, na Caldense, no Cerro Porteño, Paraguai. No Belenense, em Portugal, no Gil Vicente, no Grêmio, né? Aí, depois que eu saí do Grêmio, eu rodei mais um pouco, aí eu parei no Chapadinha, no Maranhão.
Mas joguei no Ananindeua, lá em Belém. Aí a carreira já vai tirando o último suco da laranja. Aí só tá pegando também, né? A cobrança é grande, a bola não chega, o salário diminui. Aí você disse, não. As parcerias já não são as parcerias, né, dos grandes clubes. O 15 de Jaú joguei também. Aqui, o nosso saudoso professor Chiquinho me convidou, estava em Belém, ele ligou, o que está fazendo? Não, estou treinando. Tu não quer vir aqui para Rio Grande? Tudo. Aí eu vim, acho que eu fiquei 1 mês e pouco lá em Rio Grande. No São Paulo? É. Não, foi no São Paulo? Só tem um São Paulo lá em Rio Grande. São Paulo, tem o Rio Grande e tem o Rio Grandense. Acho que foi no Rio Grandense, foi nesse aí. Aí, é isso. Então, foi uma passagem rápida, mas como se tratava do Rio Grande do Sul, eu aceitei, vim mais pela amizade, com o seu Chico, um ícone do nosso futebol. Em todos esses clubes aí, grandes histórias, inesquecíveis, amigos. Joguei no Sampaio também, no Maranhão, muitos calotes. Como é que funciona isso, cara? Tem clube que o mês tem 120 dias? Às vezes nem, tu vai ter que entrar na justiça, se tu assinou, se tem algum documento, eu perdi algum dinheiro. Tem clube que tu não recebesse até hoje, né? Tem, porque eu levei um cano do advogado, não quis correr atrás. Aqui no Avaí, trabalhei, o Avaí estava num momento difícil, não pagou, o advogado entrou e não recebi. Mas o Ceará me pagou tudinho. Assim, O que passa pela cabeça do jogador, cara? Tem que acordar toda manhã, ir treinar, viajar, concentrar, deixa a família e não tá recebendo. Como é que fica a cabeça? Aí ela não fica legal não, Bosco, não fica legal, mas aí você cria sempre aquela expectativa, pô, se eu for bem, um outro time vai me ver, eu vou jogar bem, o cara vai gostar de mim, eu vou fazer gol, eu vou ser o goleiro menos vazado. Aí você acaba indo. Às vezes o treinador é parceiro também, entendeu? Pô, vamos lá, tudo. Depois vocês metem na justiça. Então, tem tudo isso no futebol. Mas tem aquela hora também que você diz assim, não dá, vou para casa. Porque às vezes você, estando trabalhando, você gasta mais do que se você está em casa. Você está ali em casa, você faz isso, faz aquilo, você ajuda a sua esposa, você cuida dos seus filhos, você cuida dos seus netos. Então, mas graças a Deus está acabando isso. A maioria dos clubes estão conseguindo se estruturar um pouquinho mais, diminuir. Hoje 3 meses já ganha liberação, né? Liberação, então, mas mesmo assim tem clubes grandes que ainda tem as dificuldades, paga só o direito de imagem, aí não paga o que está na carteira. No outro mês paga o que está na carteira, não paga direito de imagem, vai alternando. Tem isso, mas tem muitos clubes assim que se estruturaram, estão com as finanças legais, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético, Cruzeiro. Esses clubes estão se estruturando, por isso que vira e mexe, os títulos vão ficar ali nesse Corinthians, não vai fugir disso, porque quem paga, quem dá o melhor, quem tem a melhor estrutura, vai chegar, Bosco, isso é certo. Quantos gols marcaste com a camisa do Grêmio? Eu não lembro, eu tive uma lesão que me prejudicou muito, acho que no melhor momento da minha carreira, eu fiquei 8 meses parado, quase 8 meses parado, Bosco. Então, eu digo assim, eu não fui aquele goleador de muitos gols, eu fui goleador dos gols. Falo, você tem que fazer os gols. Dos gols importantes, né? Exatamente. Entre eles, 2 no Grenal, que o Banguzinho, o eterno Banguzinho, que foi instituído hoje, nenhum treinador tem a coragem de colocar numa final, o Filipão teve, de manter 5 titulares, 6 do Banguzinho. Então, a gente dizia, hoje vai o Banguzinho. E aí, professor, na final? Vai o Banguzinho. Então, era um Banguzinho com Nildo, Paulo Nunes, Mancini, Carlos Miguel, Rivarola, Luciano, Roger e Marco Antônio, Dinho e Gelson. E o goleiro Silvão, né? Silvio, que lá de Joinville, né? Olha, o Silvio fez a defesa mais cara do mundo. Aquela defesa ele renovou por 5 anos com o Grêmio, a gente encarna nele. A única defesa que ele fez. Que nada, o Silvão, um amor de pessoa. O Grêmio conseguiu na década de 90, 95, 96, 97, contratar jogadores assim. A gente tem um grupo de WhatsApp
que uniu 95, 96, 97, assim, o Ailton do lado, jogou no Flamengo. O Ailton é um amor de pessoa. E fez o gol aqui, contra a Portuguesa. Então, tá esse grupo no WhatsApp, é muita resenha. Quando tem essas festas que o Grêmio faz, o Dinho fez uma excelente, os consulados gremistas não têm deixado morrer a história. Sabe quem eu encontrei esse fim de semana? O meu irmão Baltazar. Baltazar Maria de Moraes Júnior. Esse era centroavante também. Esse botava para dentro. Artilheiro de Deus. Aí o Carlos Miguel, na hora do microfone, falou assim: o Grêmio é tão extraordinário que ele conseguiu unir o artilheiro de Deus e o diabo loiro no mesmo espaço. Que é o Paulo Nunes e o Baltazar. E com isso nós vamos nos despedindo. Nildo, foi um prazerão falar contigo, cara. Se fizer a festa dos 30 anos, me coloca à disposição. Vai ver. Contar com o Brandão aí, a gente vem com o maior prazer. Pô, essa foi boa do Carlos Miguel, né? Baltazar, o artilheiro de Deus, com o diabo loiro, o Paulo Nunes. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. É o nosso encontro de todos os fins de semana, é o Encontro do Esporte. 28 anos no ar. Um grande abraço. Até o próximo fim de semana.